ter um pouco mais de entretenimento, que é o que chama atenção. Ninguém no mundo, em qualquer situação, que esteja na arquibancada ou na plateia, vai gritar efusivamente se não for numa caneta, num balão, no futsal, se não for num lance extraordinário de um jogador de basquete. O que tem de corte aí, outro dia eu estava vendo, um jogador jogou a bola na tabela, a marcação ficou parada e ele foi lá, pegou e enterrou, e todo mundo repostando essa imagem. Ninguém vai ficar repostando imagem do cara que arremessa de 3 pontos toda hora. Ele vai repostar uma coisa extraordinária, uma coisa genial. E isso está faltando, porque está faltando gênio. Está todo mundo muito, eu não diria robotizado, mas muito em função da coletividade o tempo todo, sem ter um brilho individual, sem buscar o protagonismo. Isso me incomoda um pouco. E não me interprete mal, tá? Porque você abriu várias vertentes para esse plano do Falcão. Primeiro de tudo, que na Arábia o futsal é muito forte, né? É, muito forte. A Ásia... Até porque lá na Arábia, por conta do... Nos países da Arábia em geral, né? Por conta do calor, jogar futebol de campo é um pouco mais complicado, né? Tem que treinar à noite. E o futsal, todos os ginásios são climatizados. Exatamente. Então acaba que ele é muito forte por isso também, né? Exatamente. Eu viajei. Então, não viajou não. Não viajou e não só na Arábia, mas principalmente na África, o futsal está crescendo muito. A gente vai ter um Mundial de Futsal em setembro, eu convido todo mundo, o Sport TV vai transmitir. E vocês vão se surpreender com a seleção de Marrocos. A seleção de Marrocos deu trabalho demais para a seleção brasileira em todos os amistosos que fez e ganhou da Argentina de 7-0 há 6 meses. A Argentina, para quem não sabe, é a última vice-campeã mundial e a penúltima campeã mundial. Foi campeã mundial em 2016 e vice-campeã mundial em 2021, que a gente teve um mundial que seria em 2020, foi em 2021, em função da pandemia. E o Marrocos atropelou a Argentina, vencendo por 7-0. Então, a França agora fez um amistoso com o Brasil e venceu o Brasil por 3-2. Então, a geografia do futsal é um pouco diferente da geografia do futebol, né? Quando a gente fala em futebol, a gente fala em França, fala em Portugal, fala na Bélgica, que tem o mesmo time desde sub-15. A gente fala numa porção de gente, Alemanha, Argentina e tal. No futsal, não. No futsal é Irã, é o Marrocos, é a França chegando, continua sendo Espanha, Portugal está arrebentando, o Brasil sempre muito forte. Então a gente tem aí pelo menos 10 seleções, 6 seleções que podem vencer o Mundial. O Brasil sempre vai ser favorito, mas pelo menos 6 seleções podem vencer esse Mundial. E as outras 4 seleções que podem tirar a chance de uma das 6 de chegar numa semifinal ali ou numa quarta de final. E misturando um pouco as modalidades, você falou do Marrocos. O Marrocos já surpreendeu na Copa do Mundo do futebol de também, campo. Exatamente. Lá no Catar foi uma seleção surpresa, assim, que foi lá, não dá pra chamar de zebra, mas chegou longe, por pouco não chegou na final. O futebol tudo pode acontecer. Extremamente forte defensivamente, muitas vezes com uma linha de 6. Jogando 6-0? Não. Jogando, tô falando do futebol. Muitas vezes a seleção do Marrocos, sem a posse de bola, fazia uma linha de 6. É que eu já ia me perguntar no futsal, não jogam só 5? Eu já ia falar, pô, que é isso? 4, pelo amor de Deus. Uma linha de, mas no futebol, a seleção do Marrocos foi perfeita. Em muitos jogos fez uma linha de 6 e uma linha de 4. E ninguém passava naquela muralha. Ninguém conseguia passar. E o contra-ataque era um absurdo. A roubada de bola com projeção pelo lado oposto, sempre acontecendo, a virada de bola muito rápida e uma velocidade impressionante para chegar na finalização. Então, o futebol está mudando. O futebol está mudando. Não tem a facilidade que você tem hoje de enxergar treinamentos, de enxergar a maneira do seu adversário jogar, facilita demais para você montar a tua maneira de jogar também. Então, isso vem facilitar. E seleção é diferente de clube. Clube você tem quantas sessões de treinamento no ano? Né? São dezenas, centenas de sessões de treinamento. Seleção você não tem tempo. Então você mantém aquela base. Está sempre com a mesma base, principalmente as outras seleções. No Brasil é muito mais difícil. Tem jogadores atuando na Europa, jogadores aqui, fases diferentes de treinamento. Né? Quando está agora no final de maio, acabam as competições todas na Europa, os caras entram de férias. Aqui tá bombando. Então os caras estão no auge físico em agosto, os jogadores daqui, e os da Europa estão voltando. E normalmente o Mundial, falando agora de futsal, o Mundial, isso acontece no futsal também, o Mundial é em setembro. Então os europeus estão numa fase física ruim e os brasileiros, os que jogam no Brasil, estão numa fase física extraordinária.
E hoje, pelo que eu entendi, não sei se no futsal aconteceu isso em alguma época, porque eu comparo o futsal com outras modalidades de futebol. O beach soccer tem muita gente que consegue fazer 2 temporadas em uma, né? Os caras jogam na Europa um determinado pedaço do ano, no Brasil e na América do Sul outro pedaço. No futsal hoje, por conta desse conflito de calendário, é muito mais difícil pro cara conseguir fazer isso, de emendar várias, não dá, várias temporadas. Porque o que acontece no beach soccer... Até pela intensidade do jogo. Exato. O beach soccer também é muito intenso, mas o problema é que não tem tantos jogos assim em competições aqui. O futsal não. O futsal, além do número de jogos ser muito alto, porque tem Liga Nacional de Futsal e tem os estaduais. O estadual do Paraná, o Paraná é um estado muito grande. Então o cara viaja o tempo todo e viaja de ônibus. E eles têm jogos ao mesmo tempo que estão jogando a Liga Nacional de Futsal. Liga Nacional. Então o cara joga no Paraná, sai do Paraná, vai para Minas. O cara de Minas vai a Carlos Barbosa. O cara de Carlos Barbosa tem que ir a São Paulo. E eles têm que jogar os estaduais também. Então, tem clubes aí e jogadores que pertencem à seleção que fazem mais de 100 jogos no ano. Falcão cansou de fazer 130 jogos num ano. Então é um desgaste absurdo, não tem como ele fazer isso, jogar temporada... Só que se na janela ele for transferido, aí acontece. Ele pode ser... É a mesma coisa como é FIFA, ele também pode ser transferido. E nisso a gente estava falando de futsal, 10 temporadas e tudo mais. Primeiro de tudo, vou voltar pro Falcão, porque você estava falando do Falcão e da Arábia. Primeiro de tudo, na Arábia ainda, nesse assunto. Me perdi aqui, que esse assunto é bom. Mas na Arábia teve muita importação de mão de obra brasileira, né? Os árabes levaram muitos treinadores, jogadores para lá, para tentar implementar o futsal por lá. Eu viajei também. Não, na realidade, isso começou no futebol há muitos anos, né? Parreira, Zagallo, enfim, Evaristo, Tele, muita gente foi para lá para trabalhar com futebol. E o árabe gosta do brasileiro, gosta da maneira do brasileiro trabalhar. Alguns treinadores brasileiros, sim, foram para lá. Mas o que ocorre hoje no mundo, e isso me dá uma tristeza muito grande, isso está para mudar, porque a Conmebol está ajudando, é que a FIFA abraça muito treinadores que tenham o curso da UEFA, de formação de treinadores. Acontece isso no futebol também. E os treinadores que não têm esse curso não são reconhecidos. Então, o mercado da Ásia, por exemplo, tem vários espanhóis trabalhando. O mercado da Arábia tem vários espanhóis trabalhando, em detrimento de treinadores brasileiros que têm uma carreira extraordinária, que são 3, 4 vezes campeões da Liga Nacional de Futsal, tem notório saber, mas não tem esse curso que a UEFA proporciona. Então a Conmebol agora está montando um curso, já está entrando em contato com a FIFA, exatamente para que esse curso seja reconhecido e os treinadores brasileiros possam trabalhar. Então, treinadores que são campeões do mundo, treinadores que têm muita qualidade, eles têm mercado fora. Mas na grande maioria dos casos, os treinadores não têm. Isso é um grande problema. Então, eles importaram num determinado momento, cresceram, os que ficaram lá se mantêm trabalhando, mas os espanhóis são muito mais unidos e fazem valer a lei da FIFA, que é de ter o curso de treinadores, né, da UEFA, que é a principal organizadora, detentora desse saber, teoricamente. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!